Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com duas funções, a função soma-c e a função soma-cs. Vou explicar como que funciona cada uma delas, são as principais características e quando eu tenho que utilizar uma, quando eu tenho que utilizar outra. As funções são totalmente diferentes. Lógico, elas têm praticamente a mesma função, que é fazer uma somatória de acordo com determinados critérios e intervalos. Porém, a função soma-c, ela tem as suas limitações, porque ela vai permitir somente um critério e um intervalo, a menos que você copie essa função várias vezes. Já a função soma-c não. Você pode somar várias informações, vários critérios, vários intervalos, e vai ter um resultado muito mais aprimorado. Então, eu posso fazer um filtro, vamos dizer assim, uma análise muito mais aprofundada nas informações, tá bom? Então, ali do lado esquerdo, nós temos a seguinte situação. Eu quero saber o valor total de vendas por vendedor. Ou seja, eu tenho aqui os vendedores e aqui do lado eu preciso saber o total de vendas. Então, nesse caso, dá para nós utilizarmos a função soma-c. Então, vamos lá. Sinal de igual, soma-c. Vou apertar o Tab. Aí, apertei o Tab, ele está pedindo aqui o intervalo. Então, qual que vai ser o intervalo? Vai ser onde está o meu critério. Então, quem que é o meu critério? É a Ana, é o Marcos, é o Paulo e a Roberta. E onde estão essas informações? Nessa primeira coluna aqui, na coluna A, tá? Então, eu vou clicar na primeira célula aqui, vou apertar Shift End, setinha para baixo, e ele foi até a última célula que havia alguma informação na célula. Então, se tivesse uma informação na A54, na A55, ele ia somar todos esses valores, tá bom? Então, do A11 até o A53, ponto e vírgula. Perceberam que agora quem ficou em negrita aqui foi o critério. Então, eu preciso trazer o quê? O meu critério. Quem que é o meu critério? Eu preciso fazer análise do vendedor, análise total de vendas por vendedor, certo? Então, o meu critério é o vendedor, o nome dos vendedores. Então, vou clicar nessa daqui, ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu vou informar o meu intervalo da soma. O que eu quero somar? O valor total de vendas aqui. Então, vou clicar na primeira célula. Percebam que é a partir da Ana aqui, né? Primeira célula, onde tem o valor, a primeira venda da Ana. Shift End, setinha para baixo. Ele foi até a última célula. Eu havia deixado aqui um valor subtotal para que conseguíssemos fazer algumas análises mais para frente. Eu vou tirar esse intervalo, vou jogar para cima. E agora eu sei que daqui para cima ele está pegando todas as informações de vendas de todos os vendedores, né? Então aqui, ó, o Marcos é a última linha, a última informação, então tá correto. Esse subtotal eu coloquei aqui e já vou explicar o porquê. Então agora eu vou fechar o parênteses e eu vou dar Enter. Então eu sei que a Ana vendeu 18.739. Vamos verificar? Vou vir aqui, ó, no filtro. Vou tirar esse selecionar tudo. E aí eu vou clicar em Ana. Eu vou dar um OK. E aí tá lá. 18.739. Eu utilizei a função subtotal. Por quê? Se eu usar a função soma, ele vai somar mesmo os valores que tiverem ocultados. Por exemplo, os valores do Marcos, os valores da Roberta. Todos os valores de vendas que estiverem aqui, eles vão somar, se eu utilizar a função soma. Então, eu prefiro usar o subtotal. Vou explicar como é que funciona ela rapidinho aqui. Sinal de igual, subtotal. Abrir aqui. E aí eu vou informar qual que é a função que eu quero. Nesse caso vai ser a 9. Então, eu posso dar um duplo clique ou eu posso digitar o número 9. Eu digitei o número 9, ponto e vírgula. E ele fala, qual que é a sua primeira referência? Minha referência vai ser essa aqui, ó. Selecionei e agora é só dar Enter. Olha lá, pessoal. Então, tá aí, nossa função tá funcionando de maneira correta, tá bom? Vou apagar ela daqui. Vou tirar esse filtro. E agora eu vou arrastar a função para as demais células. Então, só vir aqui. Vou dar um duplo clique. E tá lá a função. Só que tem uma questão, galera. Dê uma olhada nisso aqui, ó. Dê um duplo clique para abrir essa função aqui e percebam que o intervalo foi deslocado. E isso não pode acontecer, né? Ó, ele está pegando essas informações aqui de baixo, porque uma vez que eu arrastei a função e não travei os meus intervalos, o que acontece? O intervalo se desloca.
seja para baixo ou para a direita ou para a esquerda. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar esses intervalos. Como que eu vou fazer isso? Vou clicar aqui na primeira função novamente. Aí, quem que são os meus intervalos? Geralmente é quando tem os dois pontos aqui, tá? Vai de A11 até o A53, vai de D11 até o D53. E aqui o A5 é o que? O meu critério. Então, clico aqui, ó, entre o A11 aqui, vou apertar o F4 e ele travou o meu A11. No A53, vou apertar o F4 também. Aí no A5 é o meu critério. Então, vou clicar no critério aqui, vou apertar F4 uma vez, vou apertar o F4 duas vezes e vou apertar o F4 três vezes. Porque eu travei somente na coluna. Uma vez é linha e coluna, duas vezes é só na linha, e apertando o F4 três vezes eu travo a linha, perdão, eu travo só a coluna, tá bom? Uma vez linha e coluna, duas vezes somente a linha e três vezes somente a coluna. Então eu quero travar aqui somente nessa coluna, tá? E nesse intervalo vou apertar o F4, vou apertar o F4, ou seja, os intervalos eu travei a linha e a coluna, e no critério eu travei somente a coluna, porque ele vai se deslocar somente naquela coluna, tá bom, galera? Agora é só dar Enter, vir aqui na célula novamente e dar um duplo clique. E aí, sim, agora ele tá pegando da primeira linha aqui, ó, até a última. Esse aqui é a mesma coisa, da primeira linha até a última aqui. Então, nossa função está funcionando perfeitamente. Função funcionando, meio pleonasmo, né? Acabei apagando a célula aqui, a fórmula. Então, beleza. Aí, agora aqui vai dificultar um pouquinho mais, porque é o seguinte, agora eu preciso informar a Ana, ou seja, o nome do vendedor, que é o meu primeiro critério. E o que eu preciso informar? O produto. Então, eu quero, quando eu colocar aqui notebook, eu quero saber o valor de venda de notebooks que a Ana teve. Ou então, no Marcos, eu quero verificar quanto ele vendeu de caixinha de som. Ou então, do Paulo, eu quero verificar quanto que ele vendeu de headset. Então, eu vou informar o produto, vou informar o vendedor e eu quero saber o valor final. Eu vou apagar esses três aqui. Então, nesse caso, eu já não consigo utilizar a função soma-C. Porque a função soma-C eu só posso informar um critério e um intervalo. Então, nessa daqui agora, eu vou ter que utilizar a função soma-C. Então, vamos lá. Sinal de igual, soma Cs, adiciona as células específicas por um dado conjunto de condições ou critérios. Vou apertar o Tab. E aí, ó, o que acontece? A diferença da função soma-C para a função soma-Cs. Na função soma-Cs, galera, eu preciso informar primeiro o intervalo da soma. Ou seja, aquilo que eu quero somar. Então, aquilo que eu quero somar vem primeiro agora. Então, vou lá na coluna do total. Shift End setinha para baixo. Selecionei todo aquele intervalo, certo? Ponto e vírgula. O intervalo que está o quê? O meu primeiro critério. Então, qual que vai ser o meu primeiro critério? Para trabalhar de uma maneira mais organizada, eu vou colocar o seguinte. O meu primeiro critério vai ser o nome do vendedor, tá? Então, vou selecionar aqui a coluna que está os vendedores. Shift End setinha para baixo. Ponto e vírgula. E agora eu preciso informar qual que é o critério. Ou seja, primeiro eu informei o valor do intervalo da soma. Depois o intervalo que está o primeiro critério. E agora o meu critério. O meu critério vai ser esse aqui, ó. Ana, tá bom? Ponto e vírgula. Agora eu vou informar o segundo critério. Quem que vai ser o segundo critério? Vai ser o produto aqui, certo, galera? Então, como que eu vou fazer isso? Aqui, intervalo critério. O que eu quero saber? O produto. Então, é essa coluna de produto aqui, né? Clico aqui, Shift End setinha para baixo, ponto e vírgula. E aí, o critério. O critério vai ser o que está aqui. Então, vou clicar nessa célula, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Ué, mas não apareceu nada? É porque aqui não tem informação. Então, quando falta um critério, ele vai deixar em aberto. Agora, vou selecionar, por exemplo, impressora. Então, a Ana vendeu 1.680 impressora. Vamos dar uma olhada? Selecionar aqui só a Ana. Então, tá lá. Ana. Selecionei aqui a opção impressora. E aí, eu selecionei aqui. Aqui embaixo está me mostrando 1.680, mas eu vou fazer um subtotal. Subtotal. 9, ponto e vírgula. Por quê? 9 é a função soma. Selecionei aqui e dei Enter. Olha lá, pessoal. 1.680.
Então a nossa função soma Cs com 2 critérios está funcionando perfeitamente, tá bom? Show de bola, né? Vou deixar ela aqui porque a gente vai utilizar para os outros critérios e intervalos. Tirar os filtros. Então, se eu arrastar a função para as demais células, vai acontecer o mesmo problema que aconteceu na primeira situação lá do soma C. Vai deslocar os intervalos. Então, eu preciso fazer o quê? Trancar ou travar utilizando o F9, tá bom? Perdão, o F4. Então, vou dar um duplo clique aqui. Quem que eu preciso travar? Eu preciso travar primeiramente os intervalos, pessoal. Percebam, os intervalos é o caminho, é onde está a informação. Então, se eu não travar o intervalo, eu vou perder a referência do caminho, tá bom? Então, primeiro travo os intervalos. Então, F4 uma vez e F4 uma vez. O intervalo da coluna D já está travado. Aí do A11, F4 e do A53, F4 também. O D5, como é só aqui a coluna, certo? Coluna e o número aqui, ou seja, é o meu primeiro critério. Então, D5 eu vou apertar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Porque ele vai se deslocar aqui, ó, nessa direção aqui, ó, tá bom? O B11 ao B53 é o que? O meu segundo intervalo. Então, F4 aqui e F4 aqui. E o E5 é o que? O E5 vai ser o meu segundo critério. Então, vou apertar aqui F4 uma vez, F4 duas vezes, F4 três vezes. Agora eu vou dar um Enter e assim que eu transferir a função para as demais células, ela vai estar funcionando perfeitamente. Vamos dar uma olhada, ó. Tem um duplo clique, tá pegando aqui, ó, da linha do Marcos, vendedor Marcos, e o produto que o Marcos vendeu. E vai da linha 11 até a linha 53. Então tá funcionando perfeitamente. Então eu vou selecionar aqui um produto. Por exemplo, caixa de som. O Marcos vendeu 479 de caixa de som. Smart TV. O Paulo vendeu Smart TV 7.580. E a Roberta vendeu 412 de headset. Vamos mudar um pouco aqui. Agora vou colocar aqui a opção notebook. Olha lá, o Paulo vendeu 10.350 de notebooks. Vou colocar todos os notebooks para ver. Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, o Marcos e a Roberta não venderam nada de notebooks. Vou colocar aqui Smart TV. Vamos ver quem vendeu mais em Smart TV. Nitidamente foi o quê? Foi a Ana, né? Vou colocar aqui, por exemplo, caixa de som. Selecionei. Então, beleza, galera? Tá funcionando perfeitamente a nossa função. Já nesse último caso aqui, além de eu informar o vendedor, eu vou informar o produto e a marca do produto. Então, o que cada um vendeu de determinado produto e com uma determinada marca. Então, ou seja, eu tenho 3 critérios agora. Dificultei um pouco mais, né? Então, vamos lá. Aqui é a função soma Cs novamente, tá? Saiu de um critério, ou seja, saiu do nome do vendedor para um determinado produto, eu já tenho que usar a função soma Cs. Então, inicialmente eu vou informar o intervalo da soma. Clico na primeira célula, Shift, End, setinha para baixo. Vou só diminuir uma aqui, porque tá pegando meu subtotal ali, né? Ponto e vírgula. E aí o intervalo critério, lembrando que o intervalo é onde está o meu critério, tá bom? Então o intervalo vai ser o quê? O intervalo vai ser o nome dos vendedores, porque eu quero colocar o nome do vendedor como o primeiro critério. Então vou selecionar a primeira célula aqui, Shift, End, setinha para baixo, ponto e vírgula. Quem que é o meu critério? A Ana. Cliquei aqui. Ponto e vírgula, intervalo critério 2. Quem que é o meu intervalo critério 2? Vai ser o produto. Então vai ser a coluna B, que é onde estão os meus produtos aqui. Então, clico aqui na primeira célula, Shift, End, setinha para baixo, ponto e vírgula. E o meu critério 2 vai ser esse aqui, ó. Vai ser o produto, tá bom? Ponto e vírgula novamente. Agora eu vou para o intervalo critério 3. Quem que é o intervalo critério 3? É a minha marca. Então eu vou selecionar a coluna C. Clico aqui, Shift, End, setinha para baixo, porque eu selecionei toda a coluna C, todo o intervalo C, ponto e vírgula, e agora ele está pedindo, ó, intervalo, ele está pedindo o critério 3, que vai ser aqui a marca. Então vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Tá em branco porque eu não coloquei nenhuma informação aqui, então vamos verificar aqui, ó.
Notebook. Notebook, eu coloquei duas opções aqui de marcas, tá? Dell. Então ela vendeu 3.750 da marca Dell. Vou fazer um outro teste aqui. Alexa. Alexa é o quê? Caixa de som, né? Então 758. Então vamos ver aqui, ó. Ana. Alexa, né? Caixinha de som. Caixa de som. São 3 critérios, certo? Aqui eu vou selecionar Alexa. Então, ó, vou dar um duplo clique. Selecionar aqui, deixa eu escrever de novo a função. Subtotal. Sinal de igual. Subtotal. Apertar o 9 aqui para fazer a soma. Ponto e vírgula. Seleciono esse intervalo aqui. Fecho parênteses e vou dar Enter. Então, galera, tá funcionando perfeitamente. Olha lá, ó, 758. Vou tirar esses filtros. Tirar todos os filtros daqui. Agora eu vou fazer um teste. Vou fazer um teste com outro produto. Notebook. Dell, por exemplo, 3.750. Acer, 3.030. Então, Smart TV. A Smart TV, ela tinha vendido 8.000 e pouco, né? Vamos achar aqui Smart TV. Temos várias opções. Eu quero da Samsung. Então, percebam que a função está funcionando perfeitamente, está trabalhando perfeitamente. Vou selecionar lá Ana novamente. Selecionei a Ana. E agora eu quero selecionar Smart TV. Smart TV. E agora eu quero selecionar o produto Samsung. Então, função subtotal. Vou escrever novamente aqui. Subtotal. 9. Ponto e vírgula. Seleciono aqui. Fecho parênteses. Vou dar Enter. Beleza, galera? Então tá funcionando perfeitamente. Agora eu só vou travar os meus intervalos. Então vou dar um duplo clique aqui. O intervalo D11 é o D53. É o intervalo da soma. Então, F4 uma vez, F4 uma vez. O A11 até o A53 é o intervalo dos vendedores. Então, A11, aperta F4 uma vez. A53, aperta F4 uma vez. O B11, F4 uma vez, F4 uma vez. Por quê? O B11 é o quê? É o produto, né? Aí aqui o I, eu acabei pulando o critério aqui, né? F4 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, o vendedor. Aí aqui o I é o meu segundo critério. F4 uma vez, 2 vezes e 3 vezes. O C11 e o C53 é o que, galera? É minha marca, né? F4 uma vez, F4 uma vez. E aqui o terceiro critério, vou apertar 3 vezes para se deslocar somente na coluna. Vou dar um Enter e agora é só arrastar a função para as demais células. Vamos ver se está pegando aqui as informações corretas. Percebam que cada cor representa uma informação, né? Vou tirar aqui os meus filtros. Tirei os filtros aqui. E agora sim, vamos ver se tá Smart TV da Samsung. Então eles também venderam a Smart TV da Samsung. Opa. Vou utilizar aqui a OAC. Aqui eu vou colocar outras TVs, LG, por exemplo. Vou pegar LG para todos aqui, vamos ver. Ó, teve uns que nem venderam TV da LG. Agora vamos ver. Philips. Somente uma pessoa tá vendendo a televisão da Philips, né? Smart TV da Philips. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado e até mais.